Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, é uma alegria, né, para nós, servos do Senhor, estarmos no culto de Santa Ceia, né, para participar do corpo do Santo do Senhor. O revestimento espiritual, né, para nós poder passar as diversidades, né, se curar das nossas enfermidades, né, o revestimento para 30 dias, para suportar, né, as diversidades da nossa vida. E eu gostaria de chamar a igreja para nós orar o gasolador louco, vamos orar um pouquinho, né, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos agradecer ao Senhor pela graça, pela misericórdia, para aquele de cada irmão, cada irmão que se encontra, Pai, nos abençoa, nos cura pelo poder da tua palavra, para entregar bênçãos e milagres, para alcançar a nossa família, a nossa parentela. A tua palavra diz, Pai, buscar, Pai, o reino dos céus, por justiça e demais coisas, o Senhor acrescentará na minha vida, na vida da igreja, Pai. Nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Convido a amada igreja para abrir a vossa Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, o capítulo 3, é só a introdução, o versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, preste bem atenção na mensagem de hoje. Serei breve, porque temos que ministrar Santa Ceia. Preste bem atenção na mensagem, meus irmãos. O Senhor quer falar comigo, quer falar com você, nos alimentar, nos edificar pela palavra dele. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Essa é a introdução, o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o impeliu. O 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Meu irmão, pode sentar, fica à vontade. Aleluia. Meus irmãos, essa mensagem começa falando sobre o batismo de Jesus, o nosso mestre, nosso Salvador, aquele que fez o sacrifício de cruz por minha vida, pela sua vida, por amor a mim e por amor à sua vida. Meus irmãos, aqui, aleluia, fala do batismo de Jesus Cristo como a introdução da mensagem, trazendo para nós também fomos batizados, e somos águas batismais, nova criatura nós somos hoje, né? Novo homem, nova mulher. E Jesus não foi diferente, meus irmãos. Ele desceu as águas, ele foi batizado, era necessário para cumprir a lei, para cumprir a justiça. Ele também ser batizado como exemplo para nós, para mim e para a sua vida. E Jesus sendo batizado ali por João Batista, meus irmãos, a Bíblia fala para nós que desceu ali o Espírito de Deus, desceu sobre ele o Espírito de Deus. Também na minha vida, na sua vida, não é diferente. Deus abençoe, pastor. Não é diferente, aleluia. Quando descemos as águas batismais, nova criatura, novo homem, nova mulher, submerge das águas do batismo e desce sobre nossa vida o Espírito de Deus. E Deus tece um elogio: Esse é meu filho, essa é minha filha, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho alegria, eu tenho prazer, a quem ali eu me agrado. E Jesus ali, meus irmãos, foi batizado, foi tomado pelo Espírito de Deus. E ali, meus irmãos, a Bíblia relata que Jesus, após ser batizado, após descer as águas batismais, não foi fácil para o nosso Senhor. Assim também na minha vida e na sua vida. Nós descemos as águas batismais, nós processamos a fé, presbítero Carlinhos, nós somos novo homem, nova mulher em Cristo Jesus. Mas não é, aleluia, não é fácil a trajetória. Vem luta, vem perseguições, vem adversidade, enfermidade, vem o dia mal, o dia de angústia. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui, meus irmãos, eu quero dizer para você, a palavra revelada se encontra no capítulo 4, a tentação de Jesus Cristo. Ali, após ele ser batizado, descer ali o Espírito de Deus em forma de uma pomba ali, pastor, sobre Jesus Cristo ali começa a iniciar o chamado de Jesus. O ministério terreno, 3 anos e meio, pastor. O nosso Senhor, ali, nesse cenário agora, a palavra fala para mim e para você que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto.
Foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado, meus irmãos. É necessário, aleluia, Jesus ser tentado, passar por tudo que ele passou ali no deserto, fazendo um jejum de 40 dias e 40 noites. Muitas vezes nós estamos passando por uma adversidade, uma luta, uma dificuldade, uma perseguição, uma situação no nosso ministério, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho financeiro, saúde, e muitas vezes nós vamos ver o diabo que está, aleluia. Não, muitas vezes pode ser até o próprio Espírito Santo. O nosso Senhor nos levando para um deserto, levando para uma situação diversa, qual nós não queríamos estar passando, aleluia, e nós damos crédito para Satanás. É o inimigo da nossa luta travada. Não. O nosso Senhor, assim, Deus, como fez com Jesus Cristo, Ele faz conosco. Para edificar a minha fé, para edificar a sua fé, para nos instruir na palavra, na oração, para que nós chegamos mais a Ele, na oração, no jejum, na santificação, para que nós venhamos ser homens e mulheres preparados, conduzidos, instruídos pelo próprio Deus. É necessário nós passar pelo deserto. O crente que não passa por um deserto, com uma perseguição, com um mal, com uma adversidade, com uma frustração, alguma coisa está errada. Muitas vezes Deus permite nós estar num momento de angústia, um dia mau, um cenário difícil na nossa vida, qual nós entristecendo, na qual nós falamos, não vou parar com a obra, não vou fazer mais, eu vou deixar de fazer algo na casa do Senhor, vou deixar, aleluia, minha família, eu vou deixar algo, porque eu estou angustiado, eu não estou mais aguentando. E o nosso Senhor Jesus Cristo estava ali 40 dias, 40 noites jejuando. Não foi em vão, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje, lá na cruz, lá no madeiro. Ele entregou a vitória para mim e para você. Estamos aqui hoje com vida, com saúde, foi pelo sacrifício de Cristo, foi pelo amor de Jesus para a nossa vida. E hoje, muitas vezes, por qualquer coisa, uma coisa assim, momentânea, temporária, o Senhor fala para nós, vocês vão entrar no deserto, vai entrar na luta, mas estarei com vocês. É verdade. Suporte, aguente. Obrigado. Não é assim, soltando a mão de Jesus. Deus fala, estou subindo na tua mão, estou dando força. Você não está sozinho, você não está sozinho. Suporta. Muitas vezes é 30 dias, muitas vezes é 40 dias, presbítero. Muitas vezes é um mês, pastor. E você vai para nós, espera, suporta. Eu estou te edificando, eu estou, aleluia, está doendo, mas eu estou trabalhando na sua vida, aleluia. Eu estou te dando sustância. Deus tremendo, aleluia. Uma cotó é uma comida forte, pastor. Você come ele, né? Uma feijoada, comida forte. Você fica suando, mas você fica até cansado, soa. Daquela comida forte, alimenta você. Se você come no almoço, você fala, nem já estou revestido. Assim é o nosso Senhor na minha vida, na sua vida. Aleluia. E vem para nos revestirmos, irmão. Revestir para nós suportar, pastor. Como que Deus vai levantar nós no ministério, um chamado poderoso, uma mulher de Deus, um homem de Deus tremendo, que vai orar por posição de mãos. Pastor, eu vou orar por posição de mão, Ronaldo, pastor Meire, pastor Edileus, pastora Meire. Como que Deus vai, de acordo nos filhos, os irmãos obreiros, os demais membros, como que Deus vai nos levantar, missionária Cristina, Francisco Carlinhos, como que missionário Jô, como que Deus vai nos levantar, se nós, aleluia, como que Deus vai levantar o nosso ministério, se muitas vezes nós não suportamos pouca coisa. Se eu falar para mim, para você, suporta, eu suportei 40 dias e 40 noites. E muitas vezes é pouca coisa. Deus fala, tá chegando essa vitória, tá chegando a vitória do Carlinhos. E por um pouquinho você vai falar, vou parar. Deus fala, não. Está um passo da vitória, está dias da vitória. A recompensa de Deus, do milagre, pastor. O extraordinário de Deus, de repente Deus vai estralar o dedo. Perde a bênção, perde o milagre. Por causa de pouquinha coisa. Suporta um pouquinho mais. Tem luta que é um mês, tem luta que é 40 dias, tem luta que é 15 dias, tem luta que é 2 meses. Suporte, Deus fala para nós, suporte. Muitas vezes, esposo, vou abrir mão, minha esposa, vou abrir mão. Muitas vezes, os filhos, vou abrir mão, se pai da mãe. Você fala, suporte. Deus. Eu não vou orar para meu filho, para minha filha, suporte. Continue orando. O tempo não é seu, é meu. Quem faz é eu. Só deposito nos meus pés. Tem aquele louvor lá, aquele louvor que é muito bonito. Eu louvo também, eu vou louvar, as irmãs louvam. Quem fala da mesa lá, sabe como é que é, pastor? Aos teus pés, né? Foi louvar, não tinha lugar para você chegar, né? Aos teus pés, eu tenho que ficar aos pés de Jesus. Esse louvor é lindo. O Senhor falou para mim, para você, fica aos meus pés. Né? O vaso alabastro ali que ela pegou e quebrou, lavou os pés de Jesus. O povo queria ignorar ela, ignorar ele. Falou, não, mas eu quero adorar. Eu quero adorar a Deus. Isso é meio da perseguição, meio do dia mal, da tormenta, suporte. Então, meus irmãos, Jesus estava ali. Foi para o deserto, o Espírito Santo levou ele, o Espírito de Deus levou ele. Não foi o diabo que levou para o deserto. Temos que aprender isso aí, meus irmãos. Muitas vezes, o diabo não. Dá muita ibope para o inimigo na nossa alma. Muito ibope para nossa alma. Tem que repreender a parte de mim. Então, Jesus está ali, meus irmãos, nesse cenário terrível.
Jesus, o Espírito Santo leva, o Espírito de Deus leva ele lá no deserto para ser tentado. Aí chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: Tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele sendo ali 40 dias jejuando, 40 dias e 40 noites jejuando, o seu ministério que ia iniciar ali logo à frente. Era necessário, foi batizado, esse é o Espírito de Deus, como uma bomba ali, pastor. Era necessário ele ser preparado por Deus. Ali, o tentador, o inimigo da minha alma, da sua alma, falou para ele: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras estão com fome. A mesma matéria, minha e sua, carne e osso. Jesus estava ali, Deus e o homem, as duas naturezas coabitando juntos. Então ele sentia frio, fome, calor, sede. Então ali, no versículo 4, ele porém respondendo, disse-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, Deus. No dia mal, na adversidade, é a palavra de Deus. Você vai ter que combater o mal com a palavra de Deus, meu irmão. Você tem que estar cheio da palavra de Deus, ou lendo a palavra de Deus, pastor, guardando no coração, para que você venha rebater o mal com a palavra de Deus. Quando o tentador vir, soprar na tua orelha, né, soprar no teu ouvido, se você não é filho de Deus, você não é servo de Deus, você não é servo de Deus, você está passando isso, passando aquilo. Não, nem só de conviver ao homem. Glória a Deus, aleluia. E ali, meus irmãos, você disse-lhe: então o diabo o transportou à cidade santa de Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo de Jerusalém. E disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Olha o tentador, de novo tentando Jesus pela segunda vez. Lança-te daqui do pináculo. Lança aqui, está escrito que lá na palavra de Deus está escrito, meu pai, e se você lançar daqui os anjos, ele dará ordem aos anjos para te pegar, você não vai cair, não vai tropeçar. Olha isso, meu irmão. E Jesus ensinando nós com a palavra, não é com a força dos braços, nem com a palavra. E ali, meus irmãos, no 7, disse-lhe Jesus também: Está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo, o tentador, ao tentador, a um monte muito alto, ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a tua glória. E disse-lhe: tudo isto darei se prostrar-me e adorar-me. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e somente a ele servirá. Pela terceira vez, o inimigo de nossa alma foi lá para Jesus, mostrando para ele aquele reinado ali, tudo aquilo lá, a glória daquela cidade linda, aquele povoado, aquela coisa linda, sabe? Aquela cidade. Se você se prostrar a meus pés e me adorar, tudo isso eu te dou. Então, para mim e para a sua vida, né? Jesus não prometeu nós, não prometeu riquezas para nós. Senhor. Não prometeu riquezas terrenas, ele prometeu o céu para nós. Muitos estão correndo atrás de coisas terrenas, esqueceram do céu, esquecendo da Nova Jerusalém. E o Senhor falou para ele, botou com uma palavra de novo. Aleluia. E também está escrito que só o teu Deus adorará e servirá só a Deus, só o Senhor. Meus irmãos, então o diabo deixou, eis que chegaram os seus anjos e serviram. Aqui os anjos do Senhor, quando ele falou para o inimigo de nossa alma, está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Quando nós, meus irmãos, resistimos ao diabo, o inimigo de nossa alma, ele fugirá de nós. A pastora fala para nós: resistir o inimigo, e ele fugirá de vós. Aleluia, Deus. Ele vai fugir de mim, vai fugir de você. Se nós resistirmos, vai colocar na posição. Quando vinha a seta lá do lugar inflamado, quando viu o tentador vir para nos tirar do foco, que é permanecer fiel ao Senhor, né? Ele vai fugir de nós. Nós temos que resistir o mal. Nós temos que ceder. Muitos cedem para o mal, cedem para um prato de lentilhas, cedem, pastor. Acaba cedendo para o pecado, aleluia, e acaba se perdendo no rumo da sua trajetória com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, os anjos devem servir Jesus. Fizeram um banquete para ele, um alimento para ele, comeu, saciou sua fome, se fortaleceu de novo. E a palavra de Deus fala para nós que na Galileia ali, ele encontra ali com Pedro ele se encontra com Pedro e André, os dois irmãos pescadores, que estavam ali pescando peixe. E Jesus se encontra com os dois ali e começa a formar os seus discípulos, e ali se inicia o seu chamado terreno de 3 anos e meio. A
Aqui se inicia o chamado de Jesus. Eu quero falar para a igreja, meus irmãos. Jesus foi necessário passar por tudo isso aí. Descer as águas batismais, se batizar. Foi necessário o Espírito de Deus levar ele ao deserto para ser tentado. Foi necessário ele ser tentado 3 vezes por inimigo pela palavra. O inimigo conhece a palavra, meus irmãos. Hoje, para nós, os profetas conhecem a palavra de Deus. Né? Eles vêm com a lábia, eles vêm com aquilo ali, distorcendo a palavra para que você caia, para que você se perca na caminhada. Então ali, Jesus, foi necessário ele passar por tudo isso aqui para que eles iniciassem o seu ministério terreno. Assim na minha vida, na sua vida. Nós vamos passar por adversidade, por lutas, por momentos que eu vou falar assim, esse momento é terrível, eu não aguento, eu não estou suportando. Mas o Senhor também passou para iniciar o ministério dele terreno. Ali ele começou a pregar, ali começou a curar os enfermos, ali começou o seu ministério grandioso. Chamou Pedro, chamou André e formou os discípulos ali e começaram a pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Ali Jesus começou a pregar, a curar os enfermos. Aqui no versículo 23, do capítulo 4. Ele percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregoando o evangelho do reino e curando todos os enfermos das suas moléstias entre o povo. Aleluia. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam e acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os demoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, além do Jordão. Aí iniciou o ministério de Jesus. De curar o povo, pastor, de curar os necessitados, expulsar os demônios, curar os leprosos, curar os coxos, o cego, aleluia, começou a enxergar, o mundo começou a ouvir, os paralíticos andou. Ali se iniciou. É necessário para. Hoje você não entende, hoje você não está entendendo nada. Mas o que está acontecendo na minha vida? Eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso na minha vida? O Senhor está nos edificando nossa fé, nos fortalecendo, nos preparando para algo maior. Se hoje você está passando uma luta, falando, eu não estou conseguindo aguentar esse processo. Por que você não está aguentando esse processo? Porque está passando, porque sucedeu esse processo terrível na sua vida. Até os olhos de Deus, Ele está no controle. É para edificar você, é para o seu chamado crescer, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, aleluia. É para que a sua fé seja renovada, é para que a sua visão espiritual abra. Algo maior tem em Deus. Hoje eu estou pregando a palavra, estou dirigindo o culto, hoje eu estou aqui com a minha fé, hoje eu estou louvando, estou jejuando, mas Deus quer algo maior. Para Ele entregar algo maior na minha vida, na sua vida, Ele precisa nos levar, nos moldar. A moleira que a mão no vaso ali está moldando, tirando as imperfeições, os tricos, tudo aquilo que não está de acordo. Ele precisa moldar, Ele precisa ali trabalhar, pastor. Ele trabalha no vaso. É o processo dolorido na nossa vida, quando nós estamos na moleira. É dolorido. Ele tem que tirar as imperfeições, os tricos, as rachaduras. Ele tem que mudar de novo. Às vezes ele tem que amassar de novo. Ele tem que refazer ali de novo. Mas é necessário para que nós nos tornamos um vaso valoroso na mão de Deus. É necessário para que o Senhor venha nos usar para curar as pessoas, para orar em posição de um, para louvar o Espírito Santo, aleluia, agir através do louvor, através da direção do culto, através de uma ministração da palavra, através de nós fazer algo para Deus na casa do Senhor. É necessário todo o processo que nós passamos com Cristo Jesus para o nosso crescimento espiritual. E assim, Jesus, nosso Senhor, muitas vezes ele falou assim: eu quero ser imitador de Cristo. Eu quero ser imitador de Jesus Cristo. Mas nós não suportamos muitas vezes um simples processo. A primeira palavra que sai da nossa boca é murmuração. E o Senhor não agrada os murmuradores. Não agrada os murmuradores. Lá no Êxodo, lá quando ele passou o povo ali no Mar Vermelho, ele abriu o Mar Vermelho, Moisés acusou o servo dele, Moisés, para abrir o Mar Vermelho. Passaram para o outro lado, passaram a noite inteira chorando. Quando chegaram do outro lado lá, cantaram o hino da vitória. Cantaram o hino da vitória do outro lado. Mas chegou lá, um servo disse: vamos para Canaã, na terra prometida. Todo mundo veio na terra Canaã, a nova terra prometida. Mas tinha lá no meio os murmuradores, que não aguentavam o processo. O deserto está ali, mas você falou: a terra prometida ali, ó, hoje passando para nós, o céu, o arrebatamento, está iminente para a nossa vida. O Senhor está conosco todo o tempo, mas estão murmurando, clamando: eu vou voltar para trás, eu vou parar. Deus está na minha vida, e todas as murmurações. E o Senhor fala para nós: para, suporte o processo, ore mais, jejue mais, busque mais a presença do Senhor, se fortaleça espiritualmente. Algo maior tem. Se você está vivendo hoje, você está achando que está difícil, mas como que eu vou entregar para você, aleluia, uma bênção, uma vitória, aquilo que você está almejando, que é maior do que o momento hoje, se eu não te preparar? É uma coisa, o
guarda. Chega um carro lá, né, na oficina dele. E ele está lá mexendo com esse carro. Chega uma pessoa que não tem muita experiência, ele vai destruir a pessoa, né, irmão? Vai destruir o irmão, vai acabar com ele. É dessa maneira. O Senhor nos capacitando para algo maior. É dessa forma que Deus faz na nossa vida. Então, lembre-se, irmão, nesse cenário aqui, Deus está falando para mim e para você, essa noite. Se você conseguir absorver a mensagem, Deus vai só pensa um milagre aqui hoje, edificado pela fé. O Senhor está mudando você, no seu processo, no seu, a área que você está pedindo para Deus, que você necessita de algo, um milagre de Deus. Suporte, Deus fala para você suportar um pouquinho mais, suporte um pouquinho mais. Tem coisas que é um mês, que é 2 meses, que é 40 dias. Deus falando para mim e para você. Suporte um pouquinho mais, não murmure, não reclame. Suporte o processo doloroso. Jesus estava ali 40 dias, 40 noites. Já não veio para ele. Isso, na palavra ele rebateu. Na palavra ele teve êxito. Assim também temos que fazer. É Deus tremendo. Pai, esse processo, o que está acontecendo? Em vez de nós murmurar, temos que ir na Bíblia. O que está acontecendo aqui? Vamos buscar na palavra de Deus, na oração. Deus vai falar com você, vai falar comigo. Né? E vai nos fortalecer, porque Deus tem algo maior. O momento que nós estamos vivendo hoje, nós falamos, a situação financeira está difícil. Profissional está difícil. Ministerial está difícil. Está difícil aqui, está difícil. Mas Deus fala para mim e para você, que somos servos dele, ele cuida de nós. Suporte um pouquinho mais, espera. O processo é curto. Esse processo do deserto foi eu que te levei. Esse momento que você está vivendo foi eu que permiti. Nada sai do controle de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? O título está sendo bem, mas dessa forma, irmão. Agindo Deus, quem impedirá? Então, o momento é difícil, pastor. O momento de dor, de choro. Pode ser de angústia, de tristeza, de carinho. Pode ser um momento adverso. Agora, nós não queremos passar. Está passando. Mas Deus fala para mim e para você. Suporte um pouquinho mais. Agindo eu. Eu estou agindo. Quem vai impedirá? Ouviu o tentador? O inimigo da minha alma, da sua alma? Não. Ele não tem poder. A mão de Deus está conosco. E fala para mim e para você. Suporte um pouquinho mais. Glória a Deus. Suporte. Não larga na mão do Senhor. No processo doloroso, Deus está conosco. Nós somos filhos dele. Deus está conosco. Mas nós vamos deixar tudo. Não você está falando, vou largar na mão do Senhor. Aí você está sozinho. Aí o homem e a mulher está à própria sorte. Aí o processo vai se dobrar mais. Vai demorar mais tempo. O povo estava lá no deserto. Era só um pouquinho para ele passar ali, sabe? O deserto ali, quando saíram do Egito. Mas pela murmuração, pela rebeldia, por voltar à idolatria, voltar às coisas de Deus, se afastar de Deus, voltar sempre para trás, olhar para querer desejar de novo os pepinos lá do Egito, as comidas iguaria, em vez de continuar ali com Deus ali, Deus mandou acordar, né? As cordovinas, Deus mandava ali o alimento para eles. E eles sempre queriam, qualquer momento que apertava um pouquinho ali, queriam voltar para trás. A sandália crescia no pé, a roupa crescia no corpo. Ó, Deus cuidando, todo o tempo difícil, Deus está cuidando. E o povo só queria voltar para trás. Ele falou, ó, eu não me agrado dos murmuradores. Suporte, meus irmãos, a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje é para suportar um pouquinho mais. Né? Está num momento difícil, está numa fase difícil, Deus fala para mim e para você, suporte um pouquinho mais. Apenas o milagre na sua mão. Vai depender de mim e vai depender de você. Alcançar a bênção de Deus ou permanecer um pouco mais nesse processo doloroso. Eu falo, suporte. Não olhe para a esquerda nem para a direita, não olhe para a adversidade, não olhe para o tentador. Não exalte ele, o tentador. Muitas vezes nós falamos, é o inimigo aí dando glória para ele. Eu não estou dando glória para o inimigo, não. É Deus nos levando na situação dessa vida. Deus permitiu para lugar para o mal. Deus permite nós passar por um dia mal para o nosso crescimento. Para nos fortalecer para algo maior. Algo maior. Se eu prego hoje, eu vou pedir Deus a me abençoar para que nós consigamos ministrar a palavra com mais, né, com mais empenho, com mais vontade, com mais dedicação, com mais presença do Espírito Santo, para que as almas venham se chegar a Deus pelo quebrantamento do coração. Se nós louva hoje, Deus vai edificar o louvor, Deus vai transformar para que a alma seja alcançada através do louvor. Se nós, aleluia, dirigimos o culto, Deus vai nos moldar mais para nós dirigir com mais perfeição e alcançar mais vidas. Aleluia. Tudo que nós fazemos na obra de Deus para Deus, com sinceridade, com verdade, né? É dessa forma, então Deus fala para mim e para você, em todas as áreas, na família, na casa, no trabalho, financeiro, saúde, suporte um pouquinho mais. Tá bom? Suporte um pouquinho mais. Eu volto para o pastor para nós Deus. Amém. Glória a Deus.